estava falando ali, ó. Tirar o ego. Só que na verdade nós não a transmutação interior ela é uma elevação daquilo que nós precisamos manifestar, quer dizer, é trazer esse divino para cá. Como é que ela acontece? No primeiro momento, assim, tem todo um capítulo ali, ó, que é o capítulo 6, se não me engano, né? Capítulo 6 e 7, que fala dos métodos de elevação ou de iluminação que existiam no passado. Tá? Todos esses métodos usavam um tipo de energia básica, que era usada para fazer esse salto, essa transmutação. Por que é chamado transmutação? Esse conceito vem da alquimia. Ou a alquimia pegou esse conceito, a controvérsia, que dizia assim que era possível transformar o chumbo em ouro, né? Isso vem lá, vocês já viram bastante disso. E aí o ouro do homem seria essa parte divina e o chumbo seria essa coisa toda que vocês chamam ego. Tá? Bem, que energia é usada para isso? Sexual. Exatamente. E que energia é a que manda no mundo material hoje? Bom, assim, até a gente tem que falar assim, que antes era realmente muito mais necessário um trabalho com essa parte da energia sexual do que agora. Agora o básico é isso que eu estava falando para ele ali, ó, da elevação, de pegar o fiozinho de cabelo e puxando, né, se entregar, que ao mesmo tempo isso vai sublimando a energia sexual, que é a energia mais básica. O que é a energia mais básica? Que essa é a energia que nos mantém nesse mundo. Nos gerou. Tá? Nos gerou. Nos gerou. Como energia criativa. Sim. Mas é assim, ó. Essa é a energia que nos dá assim, no sentido da sustentabilidade, que você está vivendo bem, do teu sustento, da tua. Como é que mais? Qualidade de vida. É exatamente isso também. A tua preocupação com tudo isso é daí. E outra assim, ó, por que a maioria das pessoas quer uma ascensão material? Para me dizer por quê? Todo mundo pensou a mesma coisa e é exatamente isso. Todo mundo quer mais ascensão material, mais dinheiro, mais um cargo bom. Por quê? Porque vai conseguir um parceiro melhor. É uma coisa meio animalesca ainda. Entendeu? Isso faz parte também. Eu busco a beleza interior. O homem ainda pensa assim. Não. O homem ainda pensa assim. Sim, eu acho que eu concordo contigo que 99% mais são os homens. Exatamente. Eu discuti esses dias com um aluno meu e ele pegou comigo que não era esse assim. Não, eu acho que sim. Inclusive eu também estava conversando. Os homens pensam exatamente dessa forma. E é justamente aí que está porque a gente vai. Acho interessante conversar a respeito disso, justamente tem toda essa questão assim, ó, do domínio, né? Demonstrar que tem o poder que é ser maior. E a mulher mostra o poder mas de alguma maneira, forma. o movimento, por exemplo, não. assim, não que isso tenha sido. Como é que ela mostra dentro da passarela trabalhando? Não é? Mostrando que ela é uma mulher mãe. Eu não vejo mãe pra estar de biquíni ensinando. Mãe com respeito, minha filha, porque ela não é vulgar. Ela não se vulgariza. No contexto geral, se nós formos analisar, não importa a diferença do sexo, porque na verdade nós todos estamos dentro de uma coisa que é isso. Então, assim, ó, mesmo que seja o homem, digamos, o culpado da coisa toda, a mulher aceita. Então aí é que eu quero chegar, entendeu? Aí que eu quero chegar. De alguma maneira, então, existe toda uma programação, que não importa quem seja o culpado ou não, mas sim uma programação para que as coisas se moldem, se
encaixe num determinado sentido, que isso se faz uma energia tão forte, tão dominadora. Tá? E bem, aí então diziam lá que a maneira de alcançar a ascensão, ser elevado, limpar o ego e tal, seria através da energia sexual. Então foram colocados muitos exercícios feitos, né, na hora da prática, então, a prática sexual, né, para que, por exemplo, assim, ó, uma das outras coisas que acontece assim, quando dois parceiros estão na relação sexual e se um tem essa sensação, tem essa motivação pelo domínio, vamos falar assim, ele faz vampirizar a energia do outro. Então vocês vão sempre ver assim, um casal, sempre tem um que é o mais doente. Tá? Se o casal não está num equilíbrio, não está num nível assim, de relacionamento amoroso, quem disse? Muito bem. O que acontece? Um dos dois vai ser sempre vampirizado. Porque essa energia é uma energia da força para a pessoa. Só que ela é usada hoje aqui não no sentido da força que nós precisamos, que é a força para uma conexão maior, para a saída desse domínio, seja lá de que parte seja. Mas ela é usada aí para quê? Para justamente a pessoa se tornar ainda mais dependente. Aí tem outro conceito, dependente do outro parceiro. Tá? Por quê? Por exemplo, enquanto o parceiro for utilizado como um vaso sanitário, né? Enquanto o parceiro for usado como vaso sanitário, quer dizer, para fazer a necessidade fisiológica, aí tu não está fazendo absolutamente nenhum trabalho com energia, a não ser de continuar nesse mesmo padrão da sociedade. Tá? Então, por exemplo, por que eu disse assim, necessidade fisiológica? Porque é um vaso sanitário, tu vai lá e descarrega o teu excesso de excremento e tal. Tá? Porque, na verdade, essa energia ela tem que ser, em primeiro lugar, pelo amor, né? Amor real, amor. E depois ela vai ser uma coisa que vai nos proporcionar, quando ela tem amor, quando ela tem uma troca real, ela nos proporciona aquilo que é falado da transmutação. A elevação de uma energia puramente animalesca, vamos chamar assim, uma energia espiritual. Mas ela também não precisa ser uma coisa preocupante, porque o sentido é assim, que nos trabalhos de energia mais fortes, o que a gente recomenda é que a pessoa comece a ejacular menos ou tenha menos orgasmo. Tá? Por que isso? Porque quanto menos orgasmo tu tiver, mais tu consegue recolher essa energia. Aí existe uma ideia assim de que alguns homens dizem, quando eu não tenho ejaculação, me dói o testículo. Isso aí é besteira, isso aí é novela. Não existe isso. Se tu realmente trabalhar com ela de uma maneira que a pessoa tenha amor com a outra pessoa, e, inclusive a gente tem ali no quarto livro ali uma recomendação de exercício, não sei se você já viu isso. Transmutação da energia de um casal. Não é entre um casal. De um casal, né? Posiciona a mão passiva no básico e a outra na nuca, né? Então faz uma troca durante o ato. E aquilo ali, o que se proporciona é o seguinte, que em vez do orgasmo ser externo, ele seja interno. E ao mesmo tempo, havendo uma troca, um não suga mais do outro, mas sim troca na essência. Né? E por que é essa importância? Porque assim, existe uma coisa de pessoas que têm uma alteração severa de humor, dores, problemas neurológicos, inclusive, por excesso de orgasmo. Você já deve ter ouvido falar assim, que tem até umas pesquisas científicas, né, falando de que o orgasmo dá dor de cabeça. Já ouviu falar disso? Já? Muito no da cultura, né? Eu só recebo e-mail dizendo que é bom para a próstata. Há controvérsias também, porque aí há... que eu nunca vou falar disso. Eu recebo e-mail dizendo que é bom para a próstata. Eu não sei. Eu sei o seguinte, que... Para renovar só. Não, para não ficar velho lá, o líquido lá. Isso. Bom, a fato é o seguinte, há uma explicação, do meu ponto de vista,
para acontecer isso. Inclusive, então, como eu estava dizendo, assim, pessoas que, tanto homem como mulher, né, que depois do orgasmo tem dores de cabeça, cansaço, fadiga, né, uma porque o parceiro pode estar sugando, até inconscientemente que seja, geralmente é inconsciente, ou realmente é um vampiro energético, sabe muito bem o que está fazendo. Isso acontece também muito. E outro detalhe é o seguinte, ó, quando tu tem um orgasmo com uma outra pessoa que é assim, ó, é uma relação de uma dependência, quer dizer, tem uma relação de dependência, eu preciso do outro para estar bem. Tá? Quando é uma relação de eu preciso do outro para estar bem, que tu realmente não está isolado, quando tu tem orgasmo, tu reforça ainda mais a tua dependência. Tu diz assim, puxa, se eu não tiver mais essa parceira, nunca mais eu vou poder ser feliz. Ela que me dá tudo que eu preciso. Tá entendendo? Isso é um... apego. É uma vampiriza boa também. Sim, exatamente. E aí, ó, o que acontece? Quando tu começa a reter o teu orgasmo na hora do ato em si, tu vai reforçando para ti, o amor é lindo, mas eu não preciso dessa pessoa só para satisfazer a minha necessidade fisiológica. Precisa do amor da pessoa, não da necessidade fisiológica. Aí entra um outro detalhe, a gente consegue realmente começar a sentir amor por ela. Tá entendendo? Minha grande dúvida, posso falar? Sim, óbvio. Eu acho que isso acontece na maioria das mulheres. As mulheres sentem muito mais amor, às vezes não tanto prazer de ter o ato sexual. E os homens têm aquela necessidade, tanto que eles estão longe, logo quando chegam para ver a parceira, a primeira coisa que eles querem é isso. Sim. Posso complementar o seu? Sim, óbvio. Já terminou? Não, ela não terminou. Não terminou. Ela não terminou. Agora ela terminou. A minha pergunta é nessa linha, assim, tu falou assim que seria que em muitos casais o parceiro usaria o outro como um vaso sanitário. Isso ficaria também a mulher em relação ao homem? Claro, óbvio. Porque assim, tá tudo bem. Elas não concordam, mas existe isso também. Existe muita vampirização. A vampirização existe dos dois lados. Tá? Principalmente assim, ó, porque a mulher pode estar usando isso também no sentido de prender eu preciso tanto dele que não quero que ele saia do meu lado. Então, ao mesmo tempo que tem isso aí, também tem a mulher que usa a própria essa energia para prender. Então, quer dizer, é um sentido assim de um policiamento próprio, né? De ver exatamente o que realmente é a relação. Bom, e quando há essa dependência, então, chegamos a um equilíbrio, os dois se dependem. Depende da situação, tá? É nisso que eu estou querendo chegar. Não estou colocando um mais ou outro menos, não. Você sabe que tem, quando existem relações que sejam doentias, o problema pode estar em qualquer um dos lados. Tá? Se ela é doentia, quer dizer que não está em total equilíbrio com essa energia, né? No sentido de que eu não dependo do outro para satisfação, mas eu troco o amor com essa pessoa. Tá? Se tu não conseguir trocar o amor com essa pessoa, então essa relação não existe até hoje. Entendeu? É isso que eu quero chegar. E algum dia ela vai acabar. Ela tem que acabar, na verdade. Existe uma outra coisa assim, ó. Todo mundo fala muito alma gêmea, assim, mas eu tenho um tópico que fala assim, corpos gêmeos. O que são corpos gêmeos? A pessoa tem uma afinidade total com o teu corpo físico, ou tem uma total afinidade com o teu emocional, ou o teu mental, tá? Se formaram juntos, não sei o que mais. É só o mental que eu digo. Aí na hora que o interesse teu, já não quero mais, sei lá, fiz filosofia, agora eu quero fazer matemática, aí o parceiro continua na filosofia, óbvio que vai se romper. Assim que as relações se terminam, porque a única coisa que prendia os dois, se foi. Então, enquanto existe essa dependência de um do outro, existem muitos problemas que acontecem. Por exemplo, um dos problemas que a gente estava falando, né, existe esse problema da dor de cabeça, mas existem também muitas alterações do humor. Vocês viram? Tem até esse negócio polar, uma literatura que eu li sobre isso, sobre mais estudou sobre isso, foi o William Reich. Reich falava contra
A gente falava o contrário, tu harmonizava, tu equilibrava a energia através do orgasmo. E sem orgasmo tinha tensão, dor de cabeça, era tudo ao contrário, você estava falando ao contrário quando falou. Porque assim, ó, Eu não estou defendendo tudo bem. Tudo que é excesso, Só que desequilíbrio, daí cara, eu também já vi várias pesquisas, principalmente assim, a parte da psicologia, se tu for olhar, ela diz exatamente isso que tu está dizendo que o Reich dizia, né? A psicologia em si, não sei se é psicólogo. Não, tá. Então podemos continuar. Tem uma pergunta para ti. Tudo que tu falou para mim que é novidade. Tudo que tu disse é o seguinte, esse conceito de orgasmo interno, isso nunca tive falar. Ponto. O Osho falava muito disso. Olha só, tiveram duas pessoas, vamos chamar de seres, né? Que eu gosto dele, então vamos chamar seres. Duas almas. Você falou sobre isso no grupo? O pessoal já tem praticado essa... Algumas vezes, assim, talvez em épocas remotas. E os resultados? Duas almas que se encontram. Os resultados são quem faz. Só Sim, para compartilhar. para compartilhar não tem, porque eu acho que. Não estou falando de detalhes, assim, estou dizendo assim, eu tive essa experiência. Não, foi acho que produtiva, aqui assim conhecido não, mas já tiveram vários outros, não nesse grupo aqui, em outros grupos, que realmente aí eu partilho. Bom, mas tiveram dois seres, digamos, né, que foram, que eu acredito assim, que mais falaram sobre energia sexual. Um foi o Samael, o fundador da gnose, e o outro foi o Osho. Né? E os dois foram totalmente mal entendidos. O Samael, porque a mensagem que ele tinha era muito radical, e a maioria dos praticantes assim, reprimiu muito a sexualidade também. Ou, por exemplo, assim, ele não considerava nem o uso da pílula, né? Então muita gente teve muito problema por causa disso. Eu tive amigos na época também assim, que foram e aí acabaram impotentes porque não sabiam como reter, e era uma loucura. Que realmente era uma coisa muito... E o Osho, pelo contrário, o pessoal, ele tinha muito uma mensagem assim da liberdade e tal, né? E aí o pessoal levou aquilo mais para libertinagem. Também não entendeu, né? E também não entenderam, exatamente. Eu celibatário. Exatamente, né? Que é chama Brahmacharya, né? Que é quando tu retenha o orgasmo e vive o orgasmo interno, que é chamado. Tá? Isso existe, obviamente, um treinamento. A primeira coisa que seria recomendado seria assim, ó, tu vê quanto tempo tu consegue ficar sem o orgasmo, por exemplo, uma semana. Aí depois tu faz normal. Tá? Mas aí, uma vez eu recomendei para um senhor que ele ficasse um mês sem o orgasmo. Quando eu vou fazer isso, tá? Pessoalmente atual. Bom, o fato é que realmente era difícil para ele. Então, o que ele fez? Depois de uns 15 dias ele voltou lá na minha casa, onde eu morava, e disse assim, Deus senhor, tá mal melhor, porque a minha mulher já está reclamando que eu não beijo dela, não sei o quê. Não, porque eu não posso nem beijar ela. Como assim? Tu disse para não... Não, beijo, tu está sendo burro agora. Porque eu não disse para ti não beijar, não disse para não abraçar, não disse nem para ti não fazer sexo com ela. Eu disse para não ter orgasmo. É uma coisa completamente diferente. Aí disse, é? que quer dizer? É um treinamento para isso. Tem lá, como eu estava falando, né? Mas você não ejacula e tem orgasmo. Mas é um orgasmo interno, não? É isso aí. Sim. Disse que... Sim, é esse o detalhe. Ele tem que ter. E aí é saudável. Sim, aí é. Sim, exatamente. Né? É exatamente, esse é o ponto. Esse é o ponto. Então, mas aí seria um treinamento assim, quanto tempo? Porque assim, quando o pessoal começa a fazer isso, como é ensinado lá do Osho, por exemplo, o que eles começam a sentir? Começa a sentir assim, ó, que em vez de tu ter uma ereção de 15 minutos, tu começa a ter ereção de 2 horas, 3 horas, e opa, vou usar isso. Aí é que virou o vampirismo, entendeu? E a má interpretação, conforme eu estava dizendo. Ele falou ali, então, mulher tem sempre orgasmo interno. É que mulher também já... Não é assim, não. É diferente. E existe sim, ela consegue sentir quando está saindo e quando está entrando, digamos, né? Quando é interno. Então é nesse sentido, se vale para os dois lados essa definição. Então seria sentir que a coisa não é para fora, mas para dentro. Tá? E o exercício, esse sim, da troca de energia, seria hoje o ideal, porque antes ensinava uma série de técnicas e tal, que eu já não recomendaria mais. Um treinamento sim que se faz seria ainda assim, como é que chama? Pressionar o esfíncter, né?
e fazer uma respiração profunda, puxando a energia. Samael tinha a magia sexual do solteiro. Como? Magia sexual do solteiro. O Samael? É assim, seria assim. Só que ali ainda existia muita coisa relacionada com chakras e tal, tinha mantras ali, e aquilo ali eu já não. Acho que ele, se estivesse aqui, não recomendaria mais também. Acho. Queria foi o Daí, que não leio, eu escrevi. Eu não entendi o que ele disse ali, porque eu li o que ele escrevia, era bom. O que ele escreveu. Trocamos de assunto. Mas tudo bem, então essa era a ideia que eu queria assim, colocar, sei que foi superficial, mas. Sim, mas é a forma daí, no caso, de se conectar, porque tu tá com uma energia. Sim, porque aí assim, ó, e não através da Kundalini, como então, a assim, vida toda foi ensinada, é isso? Por causa do macho, a gente entrou na parte sexual hoje. Como? Por causa do macho, a gente até entrou na parte sexual, tá? Mate tá pertinho. Não. Mate. Então a ideia é a seguinte, ó, por que isso é importante? Isso é importante porque primeiro vai nos dar assim, ó, uma alternativa para realmente saber se nós amamos, né? E no segundo momento nos dá a ideia de que nós não estamos nesse mundo simplesmente para perpetuar ele como ele é. E no terceiro momento vai trazer de volta aquela nossa energia, a energia perdida. Tá? Porque até ali no livro eu falo bastante assim, ó, se tu pega um livro para ler, pega um livro grosso para ler, tá? Aí tu vai ler, digamos que tu levasse 10 dias para ler esse livro, tá? Se no segundo dia tu ejacula, tu vai olhar o livro e parece que ele fica todo enviado, parece que está sempre lendo. Mas se tu vai até o final do livro sem ejacular, a ideia do livro é completamente diferente. Eu não conhecia. É nova, sim, é claro, óbvio. Isso que eu estou querendo dizer é o seguinte, aqui influencia tanto desde a nossa mente até o aspecto do sistema nervoso, que a gente nem vê porque, às vezes nem sabe por que está tomando um determinado medicamento, pode ser justamente porque a nossa alteração do corpo está ali. Outra coisa também que, às vezes tem pessoas assim que moram longe, por exemplo, né? Aí quando chega assim tem a relação e aí tem uma dor que está no sacro, não é por questão de ter mexido na guerra. E aí essa dor no sacro, né? Ela é uma dor relacionada justamente ao movimento da energia perdida, porque fazia tempo que ela não era mexida, digamos assim. Digamos assim, a pessoa ficou 15 dias fora. Tá? E ela não sabia trabalhar, não sabe trabalhar com energia, simplesmente ela ficou parada lá. É que nem deixar esse copo aqui 10 dias, vai ficar choco. Vai ficar choco, exatamente. Então, aí quando aquilo sai, tem toda uma mudança, digamos assim, na parte energética que reflete no sistema neurológico. Sistema. Esqueci o nome. Nervoso. Sistema nervoso. Tá? Então esse é um detalhe, sim, são vários detalhes, tá? São várias coisas que se podem perceber. E a pergunta da Gisele, foi respondida? Não sei, eu não vi, ela não repetiu. É só teoria? Olha, eu já não sei nem. Ela falou que então, seguindo essa orientação tua, que descartaria a teoria da Kundalini. Sim, porque antes a gente só usava a Kundalini para ativar, né? Sim. Então agora, ali, ó, para conseguir a conexão. Não é separado, né? O quê? Não tem como descartar a Kundalini, tu lida com ela da tua forma. Não, é não estimular ela. Não, assim, ó. Estimularia dessa forma como ele está falando, não é isso? Exatamente. Pode denominar, por exemplo, se tu for chinês, tu vai denominar essa energia Shen. Né? Se for aí hindu, tu vai denominar Kundalini, tá? E o brasileiro denomina energia sexual, simplesmente. É a mesma coisa. Nome não. Tu não descarta, tu não. Sim, ela está ali, ela é ali, mas a forma como tu mexe com ela é que é diferente. Tá? Para conseguir. Porque assim, lembra que nós não estamos preocupados com chakras, aquela coisa toda, então se não estamos preocupados com isso, então a gente não mexe da mesma maneira que mexia no passado. Então, a maneira primeira é essa, a conexão, né, de puxar o fiozinho, vai levando. E na relação sexual em si ter essa outra ideia, né? Primeiro de não dependência, segundo de
de alguma maneira, dar mais do que recebe, já dizia o São Francisco. Acho que ele não praticava esse tipo de coisa, mas tudo bem. Vamos usar. Está dando que se recebe. Pois é, e aí isso seria realmente a ideia do trabalho. Porque até assim, essas ideias já estão lá no manual desde 2000, né? Desde que ele foi escrito. Não são novas agora, só que eu acho que a gente não tinha... Não tinha falado sobre isso, uma coisa tu falou, outra coisa eu lembro. Porque a gente, no curso lá do nível 1, que seria para falar isso aí, começou a surgir muitas outras coisas. E aí, pois é, Mac, dependendo que tu vai falar disso aí, o pessoal pode distorcer e achar que tu está querendo só falar em sexo, que não tem nada a ver a ligação. E outra coisa... Tu está querendo falar isso para mostrar como que é a ligação com E outra coisa que eu pensei que todo mundo ia chegar lá e ler aquilo ali, mas é que aquela parte também está bem chata de ler, confesso. Que é a parte do capítulo 8 ali, né? 6 a 8, ela é uma parte mais... E até porque o movimento, né, da energia, quem pratica, quem se autotrabalha, essa energia é um movimento diferente de quem não está fazendo nada, né? Sim. Até os alimentos também acentuam. Sim, tem alguns alimentos também, né? Que alguns têm medo de comer, até cebola, assim, quando estão nessa prática, que diz que o vestibulo. Mas eu não vejo assim. Eu vejo que se tu, de alguma maneira, sabe ir trabalhando com ela, você não vai. O que tem na cebola? Que seria um estimulante para a energia sexual. Não, eu não sei, foi o que me... Que nem amendoim. O café, por exemplo, diz que é estimulante, eu tomo e não sinto nada, só sou. Vai ter que ser com gás. Então, assim, e outra coisa que eu acho que esqueci de falar, que eu queria deixar claro, que aliás que foi um motivador para essa conversa junto com aquela anterior que nós tivemos, eu acho que talvez eu não deixei bem claro assim aqui. Além de tudo, o orgasmo, quando ele é assim colocado na situação que eu coloquei, né, a dependência, quando ele... E por que ele dá essa dor de cabeça, fraqueza? É porque é o seguinte, quando ele sai, tu abre em volta de ti a quarta dimensão. O teu emocional fica suscetível. E é por isso que existem as alterações de humor, existem até a possível dor de cabeça, a languidez, sei lá, uma série de outros sintomas, digamos assim, né? Que é justamente por causa da abertura do teu emocional. Astral e emocional é a mesma coisa, tá? Então, tu fica suscetível a todas essas forças também do outro lado, e aí mais tu quer aquela coisa do jeito que tu acha que deveria ser. Tá? Essa abertura do emocional, do astral que você dá nesse momento, sim, é o pessoal que trabalha em terapias de psicanálise psicológica. As pessoas trabalham muito tempo com esse conhecimento, não? Peraí. Tu deixa teu emocional mais aberto, tu puxa ele, puxa pelo astral. Olha, claro, eu estava falando no sentido da energia sexual, você dá essa abertura por causa disso. Mas a psicanálise, a psiquiatria trabalha com o astral, assim, no mental, né? No mental, através disso. Sim, psique. Mental e emocional. Mental e emocional, né? Porque não vai além disso. Então por isso que ela funciona até para quem não tem alma. Ah, sim. Porque ela dá um ajuste, né? Aliás, do meu ponto de vista, assim, a psicanálise ela é nada mais do que como é que se diz assim, como é que se chama? Uma maneira de adaptação a esse mundo tal qual ele é. Quer dizer, uma maneira de que encontraram para quem quiser fugir da caixinha, da casinha, eles põem de volta. Posso falar? Mesmo que isso seja bom para todo mundo, que todos saibam, né? Que o louco pode ser santo. Posso falar? Pode? Eu vejo assim, a Freud, assim, mas Jung já chega no coração. Eu pensei assim bastante também de algum tempo, mas se tu analisar assim aqui, ele estava falando bastante do inconsciente coletivo,
eu acho que ele encontrou uma outra coisa um pouco além do Freud, mas não deixa de ser o psiquismo. Pode crer, porque a linguagem de Jung não chega na alma. Não, totalmente não. O inconsciente coletivo é de quinta dimensão? O inconsciente coletivo é quarta dimensão. Quinta é o espiritual. Sim, então eu já pega na pontinha do... No fio da cadeira. Mas se a alma está relacionada com a quarta dimensão. Quarta e a quinta. A quarta e a quinta. Causal, quarto. Astral, emocional, a quinta alma. Quarta e quinta alma. Lá no nível público, a alma quarta. Sim. Não, mas ali era a configuração, a ideia do trigueirinho, não sei se tu viu do lado, ele tinha intuitivo e causal ali. Aí entra entre o quarto e o quinto. Lembra ali? Lembra. Então, desculpa. Talvez eu não tenha definido direito naquela época isso. Desculpa, então eu não entendi, então, bem no início da nossa conversa lá. Quando você referiu que as pessoas não teriam alma, elas não têm nada na quarta dimensão. Elas não têm nada na quinta, né? Mas na quarta já tem. Mas só tem o astral. Ó, a terceira. É porque tem alma na 3D. quarta e na quinta dimensão, por isso. Sim, claro. Por exemplo, olha só. Se tu tem alma, vamos dizer que ela viva na quinta, tá? Mas quando tu desencarna, quem sai é o teu emocional, teu astral, ele fica na quarta. Bom, se tu não tem alma, tu não vai. Bom, tu tá ali. Agora, se tu tem, de alguma maneira, depois tu vai conectar com ela para ter essas coisas que dizia aí, como é que tu vai fazer para voltar aqui e tal. A definição da encarnação através da tua conexão com a alma. E depois que tu elimina o astral, por exemplo, assim, tu não tem mais a influência dele, quando tu desencarna, tu não vai parar no astral, tu vai parar no nível que tu tá. Por exemplo, se tu conectou tua mônada, tu vai para a sexta. Se tu conectou com o divino, tu vai para a sétima. Se tu conectou só com a alma, tu vai para a quinta. Mas tu não fica preso no astral do É por isso que eu estou falando assim que é importante tu sair de toda essa parafunda e cair o mais elevado que tu puder para justamente não ter mais a influência. Porque essa minha parafundo falou isso aí, porque eu sempre li que tu tinha que construir os teus veículos, porque o Samuel fala, tu constrói os veículos para se manifestar em cada plano. Não é Se quiser. Não, quer dizer, não é mais assim agora, porque, por exemplo, assim, quer ver? Ó, eu tenho acompanhado muitas pessoas que têm passado pelo outro lado. Que legal. Não é tanto. E o que acontece é o seguinte, ó, há algum tempo atrás, chegamos até uns 15 anos atrás, eu acompanhava muito pessoas que primeiro caíram na estrada, ficava aquelas cascas, lá, tudo. Desculpa. E hoje, o que tu vê assim? Tu vê a pessoa não deixa nada naquelas cascas na casa, não deixa no astral, já vai direto pra, sabe? Vai direto. Por aqui. Vai. Mas Quando tem que ir, vai. tu trabalhou um monte ou não? Ou pro que Não, fica. porque a pessoa já tinha uma conexão, entendeu? Porque ela, de alguma maneira, já tinha sido trabalhada ali. Agora, se a pessoa foi pedra na encarnação passada, que nem eu digo, aí, claro, aí ela vai deixar a casca. Eu sempre conto que o dia morreu um vizinho lá, eu tava chegando e o vizinho tava no meu banheiro, pô, o que tá fazendo aí? Que tava perdido. Achou a porta da Tava porta perdido e entrou no meu banheiro. Tava apertado. Aí o meu filho, vai embora. Aí o vizinho vai embora, não é aqui. Mas já que voltou esse assunto assim, ó, o trabalho e tudo que o Chico Xavier fez, como é que se situa nisso que tu está colocando? Mal. Bem mal. Porque tu tá colocando aquilo, tu vai totalmente contrário a tudo Sim, que tu exatamente. colocou, né? Isso eu te digo, bem contrário mesmo, com todas as letras, vírgulas, pontos e acentos. Porque aquelas necessidades, aquelas coisas que ele coloca. Não, olha, até tem bastante. Porque, por exemplo, assim, ó, nesse projeto do não mais reencarnar, de não mais reencarnar, todos que estão decidindo isso não estão encarnando. Onde é que estão? Tá? Tem que estar num lugar. Tá? Então existe realmente assim, ó, várias chamadas colônias. Mas não é nada daquilo que eles estão falando ali. Aquilo ali para mim está mais como prisão do que. Eu realmente nem sei muito do que eles estão falando. Nosso lar. Foi uma coisa que eu não quis pesquisar muito. Tá? Nosso lar. Olha, o filme tem uns 5 minutos daquele filme, não consegui ler tanto. Achei aquilo ali.
Tu pegou só um. Tu ajudou também no aerobus. Sim, mas é que aquele cara começa a falar ali, blá, 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 eu não conseguia, gente. Tá. Eu me emocionei naquele Que bom! É justamente o que eles queriam. Roubar sua emoção. O problema é aquele filme que ele não faz Sabe, sentido. então não tem, né? então não tem alma, não tem carne. Não. O que faz é voltar o DNA, né? Então tem o registro do DNA dos antepassados aqui. Esse é passado. Esse é colocado. Assim. Então, assim, ó, eu até escrevi um artigo lá no início do ano, dos novos de 2011, ele fala bastante ali de diferença Eu não achei esses artigos. e espiritismo. Eu posso te mandar por e-mail. É no C1? Não, é no Conversando sobre o Montiano. É só acessar o blog. É que eu acessei, quando tu colocou aquele novo, eu passei a procurar as coisas naquele novo. Bom, mas ali tem os links também. Vai pro Conversando. É meio complicado, o senhor está direto no conversando. Pois é. Vai direto. Sim. Não teria assim várias, porque nós somos quantos milhões, Sim. milhões, né? Então teria pessoas em vários graus de evolução, talvez essas práticas não seriam ideais, porque, por exemplo, se tu chegar lá numa vila, não é que só a vila esteja gente envolvida. Tá. Se chegar para um presidente e falar sobre o Monte, ele não vai entender. Então é mais fácil dele entender essa prática do Chico Xavier. Aí ele pratica isso. Bom, não acredito em Não, tudo bem. encarnação, né? Não, acredito, Mas óbvio. ele faz isso numa encarnação, na outra ele vem preparado para outra prática. Isso foi o que colocaram pra gente sempre, né? Então, foi justamente essa ideia que sempre nos passaram. Aliás, passaram tão bem que em todas as escolas de mistério esotéricas que eu já tive conhecimento, todos se chamam buscadores, mas nenhum sabe o que tem que encontrar. Né? Eu sempre estou falando buscador profissional. Por que se tornaram buscadores profissionais? Esqueceram qual era o propósito. Porque, por exemplo, me diz assim, qual é o maçom que sabe onde é que tem que chegar? Qual é o Rosa Cruz que lembra que o estado Rosa Cruz é o objetivo? Qual é o... sei lá, qualquer um. Todos esqueceram qual é o objetivo, entendeu? Então foi tão bem colocada essa ideia assim, ó, de que eu não posso chegar lá. Essa coisa do espiritismo, jamais falaram que o objetivo da humanidade era a ascensão ou sair disso aqui. Ao contrário, tu diz, não, ajuda o teu semelhante, porque tu fazendo bem, tu vai ganhar bem. Só isso. E é isso. Agora, Parou nisso. por que eu tô... Tá, pode até achar assim, não, fazer o bem faz bem. Tudo bem. Se tu tiver realmente o coração para fazer aquilo ali, ótimo. Mas do jeito como era colocado, dizia como uma obrigação, ou até como um... Como é que chama aquilo? Não, é... Dízimo. Como é que chama assim? Troca. É, como uma troca, Escambo. como... tem uma outra palavra que eu não consigo lembrar agora. Ganha crédito se for. É isso aí. Um negócio. Isso, também. Dharma. É, também. É isso. Uma barganha. Barganha. Né? Barganha é a pior palavra para usar na espiritualidade. Como é que eu vou barganhar com espiritualidade? Imagina. Então, essa foi a ideia. E dizia assim, ó, se tu não fizesse isso, tu vai deixar o pobre, o coitado, o miserável, o sofredor. E tu era também. E tu ainda é. Porque se tu não atingiu aquele... Tu não viu ainda que existe Deus lá em cima. Esse é o detalhe. Tá? Então, isso para mim é muita prisão. Muita prisão. E fizeram isso com milhões de pessoas por muito tempo. Muito tempo. Esse é o sentido. Então, para mim, não era liberdade aquilo ali, era uma outra prisão. Até, inclusive, assim, se tu olhar alguma coisa lá do Valdo Vieira, não sei se eu vou falar, também é um outro louco radical. Mas ele começou o trabalho junto com o Chico Xavier e se afastou dele depois, porque ele viu que eles estavam fazendo coisas que não deviam. Mas se tu for um pouco mais atrás e olhar algumas coisas a respeito assim, do Allan Kardec em si, tu vai ver que o Allan Kardec, ele vendeu o espiritismo, ele vendeu no sentido assim, que ele quis de alguma maneira agradar todo mundo, e ele transformou o espiritismo naquilo que ele pregava contra no início, que era religião. Só que ele transformou, na hora que ele colocou evangelho, na hora que ele colocou, o que mais? Ele segurava Santos, né? Pois é, então aí ele transformou aquilo também na mesma coisa de antes. Inclusive é dito lá que nos planos internos hoje ele está tentando se redimir daquilo que gerou toda uma sorte de... Gerou uma religião.
Pois é. E uma religião que não tem um propósito real, que é o que nós precisamos hoje. Então eu vejo assim, que é uma Existe visão uma hoje que tem algum propósito? religião? É. Não. Nenhuma. O único propósito que tem é tu contigo mesmo, ser livre, e descobrir essa parte divina em ti mesmo, e ninguém vai fazer isso por ti. Pode até te dar alguma ajuda, ferramenta, assim, como a gente está tentando, assim. Mas ainda assim, como eu estava dizendo no início, se tu não decidir por ti mesmo, se tu não mudar, não tem 1 milhão de aplicações que façam alguma De coisa. início eu achei muito semelhante o Monte Anjo com a Ponte da Liberdade, mas não tem nada a ver, né? Não. Não tem. A questão dos mestres ascensionados. Porque assim, eu até tu viu assim, eu coloquei aquela história ali de mestre ascensionado, aquela história de raios, tudo ali no início, para dar uma situada, pelo menos, né? Uma referência, porque hoje mesmo, assim, tu já viu alguma coisa falar disso? No nível ali do Só fala em sexo. Viu? Viu? Não pode rotular, hein? Foi isso que tu viu falar também, né? Pois é que o Monte, ela tá com a cara apavorada. Mas é que o Monte Chan, ele é algo tão novo, tão diferente da maneira como está sendo colocado, né? E eu procurei ele justamente por isso, porque eu queria saber que loucura é essa. Sim. Né? Porque foi uma crítica ferrenha que foi feita em cima. Isso, mas Eu acho que eu comentei já uma vez que eu fui conhecer uma. não comentou. Não foi. Não, porque foi uma outra pessoa, ela era uma mãe de santo, Que bom. e ela fez uma crítica. Ela te conhece, você deve saber quem é. O jogo busca. E ela fez uma crítica ferrenha em cima do Monte Chan, né? E eu fui procurar o que seria. Daí eu conversei com o Que Luiz ótimo que foi Antônio. uma mãe de santo, então. Se fosse um espírito, também eu adoraria. Né, então, são ideias novas, são ideias diferentes, mas quando eu testei a energia, pelo fato de eu já trabalhar com o rei, conhecer, ter essa predisposição, essa vontade,